Salmo 71, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Trata-se de um salmo anônimo, escrito por uma pessoa temente a Deus, que tinha inimigos e que precisava de ajuda e da proteção do Senhor. Ver versículo 4, 10, 13 e 24. É bem provável que tivesse passado da meia-idade e estivesse extremamente preocupado com as dificuldades da velhice. Versículo 9 e versículo 18. Desejava terminar bem. Desde o nascimento, havia sido sustentado pelo Senhor, versículo 6, e em sua juventude havia sido instruído por ele, versículo 17. É possível que fosse um dos músicos do templo, encarregado de louvar ao Senhor em seu santuário dia e noite, versículos 22 ao 24, Salmo 134, 1. Quem quer que seja o salmista, faz 4 declarações sobre o Senhor e seu auxílio para aqueles que clamam por Ele e confiam nele. Primeiro, o Senhor me ajuda no presente. Salmo 71, do 1 ao 4. Os 3 primeiros versículos são adaptação de Salmos 31, do 1 ao 3. Uma prática perfeitamente aceitável entre os salmistas. O escritor toma emprestado de Salmo 22, Salmo 31, 35 e 40, dentre outros. Sobre o versículo 1, ver Salmo 7, 1, Salmo 11, 1, Salmo 16, 1, Salmo 22, 5, Salmo 25, 2, 20, Salmo 31, 17. Para a imagem da rocha, ver Salmo 18, 2. Se o autor era de fato um dos músicos do templo, sua mente e coração deviam estar repletos dos salmos que havia entoado no santuário dia após dia. Pede ao Senhor que o proteja e que o livre para ser capaz de permanecer fiel à sua fé e não ser envergonhado. 1 João 2, 28. Nos anos de decadência do reino de Judá, alguns de seus governantes promoveram a adoração de ídolos juntamente ao culto a Jeová e pressionaram os levitas a fazer certas concessões à idolatria. O salmista não deseja fugir e se esconder da vida, mas sim receber as forças necessárias para enfrentá-la com todos os seus desafios. O Senhor é sua morada, Salmo 91, e seu socorro. A justiça é mencionada 5 vezes no Salmo 2, 15, 16, 19 e 24. E se refere não apenas a um dos atributos de Deus, mas também a sua fidelidade em cumprir sua palavra. Um Deus justo é ativo, ajudando o seu povo nos momentos de necessidade. Dá a sua ordem e ela é cumprida. Versículo 3, Salmos 33, 9, Salmos 44, 4, Salmo 68, 28. Seu povo pode dirigir-se a ele em qualquer circunstância. Ver versículo 3, Hebreus 10, 19 a 25. Louvá-lo em qualquer ocasião. Versículo 6, 8, 15 e 24. Esperar sempre nele. Versículo 14. O Senhor nunca falha. É possível que o versículo 4 descreva os perversos que exploravam os pobres e desamparados, inclusive, quem sabe, os levitas, que não tinham herança alguma em Israel e viviam das ofertas do povo de Deus. Deuteronômio 10, 8, 9, Números 18, 20 e 24. Serviam dos 25 aos 50 anos de idade. Números 8, do 23 ao 26. De modo que, talvez, o salmista estivesse aproximando de sua aposentadoria, estivesse preocupado com seu futuro. 2. O Senhor me ajudou no passado. Salmo 71, dos 5 ao 13. Quando nos sentimos desanimados, preocupados, faz bem olhar para trás e contar nossas bênçãos, lembrando-nos da fidelidade do Senhor. Assim como Samuel, podemos levantar nosso próprio Ebenezer e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7,12.
Desde a concepção até o nascimento, e desde o nascimento até a idade adulta, o Senhor havia acompanhado o salmista e estava prestes a abandoná-lo agora, e não estava prestes a abandoná-lo agora nem em sua velhice. Salmo 22, 9, 10, Salmos 37, 25, Salmos 92, 14, Salmo 139, do 3 ao 16. A esperança não termina quando chega a aposentadoria. Versículo 5, 15, 1 Timóteo 1, Colossenses 1, 27, Hebreus 6, 18 e 19, 1 Pedro 1, 3. O termo portento significa um sinal ou maravilha, uma demonstração especial do poder de Deus. Por vezes, o Senhor escolhia pessoas especiais para serem um sinal à nação. Isaías 8:18, Zacarias 3:8. E, em algumas ocasiões, esses portentos eram mensageiros que transmitiam avisos. Deuteronômio 28, do 45 a 48. Paulo considerava a si mesmo e aos outros apóstolos portentos para honrar ao Senhor e envergonhar os cristãos mundanos. 1 Coríntios 4, do 8 ao 13. O salmista devia ser um homem proeminente, pois as pessoas o conheciam e viam o que acontecia com ele. Ao que parece, suportaram muitas adversidades ao longo da vida, mas não vacilaram nem negaram o Senhor. Sua existência toda havia sido um prodígio, um testemunho para outros da bondade e da fidelidade do Senhor. Versículo 20 e versículo 21. Seus inimigos estavam certos de que o Senhor o deixaria, mas ele sabia que o Senhor jamais o abandonaria. Hebreus 13, 5. Seus inimigos tentaram envergonhá-lo, mas ele confiou que o Senhor o guardaria e voltaria esse opróbrio contra eles. Terceiro, o Senhor me ajudará no futuro. Salmo 71, do 14 ao 21. O salmista olha para o futuro e passa de tu és minha esperança, versículo 5, para esperarei sempre, versículo 14. Ver também Salmos 36, 5, Salmo 47, 10. O futuro não é ameaçador quando Jesus é nosso Senhor. O termo traduzido por esperar, no versículo 14, refere-se a uma espera longa e paciente, apesar de demoras e decepções. Quando confiamos em Deus, as tribulações da vida trabalham a nosso favor, não contra nós, e nos conduzem à glória. 2 Coríntios 4, 16 ao 18, Romanos 5, do 1 ao 5. É admirável o salmista dizer quanto a mim, no versículo 14, pois revela sua coragem e seu compromisso. Outros poderiam fazer como todo mundo e negar o Senhor, mas ele continuaria a ser fiel e dar testemunho das misericórdias de Deus. Não era capaz sequer de começar a medir ou contar os atos de justiça ou feitos de salvação de Deus. Versículo 15. Mas jamais cessaria de louvar ao Senhor, especialmente em sua velhice. Isso porque desejava contar aos da geração seguinte o que o Senhor poderia fazer por eles. Versículo 18. Salmos 48, 13, Salmo 78, 4, 6, Salmo 79, 13, Salmo 102, 18, Salmo 145, 4, 2 Timóteo 2, 2. Estava certo de que nem mesmo a morte o separaria de seu Deus. Do 19 ao 21. Versículo 19, versículo 21. Alguns estudiosos acreditam que a expressão dos abismos da terra é uma metáfora para as provações pelas quais ele havia passado. Soterrado por dificuldades, mas suas provações são descritas no Salmo 69, 1 e 2, como torrentes de água. Além disso, alguns textos apresentam a primeira pessoa do plural em vez do singular, o que pode ser uma referência futura, ressurreição e restauração de Israel como nação. Salmos 83, 19,
Salmo 85, 4, Ezequiel 37. Talvez o que esteja em questão seja tanto uma ressurreição pessoal, Salmos 16, do 8 ao 11, Salmos 17, 15, Salmos 49, 15, quanto nacional. Talvez a questão aqui seja tanto a ressurreição pessoal quanto uma nacional, de todo o país, toda a nação. Não importa o que seus inimigos dizem sobre ele, um dia Deus o honrará e recompensará. Não importa o que seus inimigos dizem sobre ele, um dia Deus o honrará e recompensará. Quarto, o Senhor seja louvado por sua ajuda. Salmo 71, do 22 ao 24. O escritor era um poeta, um cantor e um instrumentista e usou todos os seus dons para louvar ao Senhor. A designação divina, Santo de Israel, é usado 30 vezes em Isaías, mas apenas 3 vezes no Salmo 71, 22, Salmo 78, 41 e Salmo 89, 18. É um nome relacionado à ênfase do Salmo sobre a retidão de Deus. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 25. O salmista cantava e louvava a Deus em voz alta o dia todo. O salmista cantava e louvava a Deus em voz alta o dia todo. Versículos 24, versículos 8. Não apenas nos cultos prescritos do templo. Não apenas nos cultos prescritos do templo. Começou o salmo pedindo que jamais fosse humilhado ou confundido e, agora, o termina com a certeza de que humilhação e confusão sobrevirão a seus inimigos. Fez uma retrospectiva de sua vida, de tribulações e de bênçãos do Senhor. Olhou ao redor e viu seus inimigos. Olhou adiante e viu a velhice e seus problemas. Chegou até mesmo a olhar para as profundezas da terra, versículo 20. Porém, quando olhou para o alto e percebeu que a justiça de Deus se eleva até os céus, versículo 19. Ver Salmos 36, 5, Salmos 57, 10, Salmos 108, 4. Quando olhou para o alto e percebeu que a justiça de Deus se eleva até os céus, encheu-se de confiança e deixou as preocupações com o Senhor. Quando olhou para o alto, encheu-se de confiança. Encheu-se de confiança e deixou as preocupações com o Senhor. Um ótimo exemplo a ser seguido.